Recentemente foi lançado a quarta temporada de Invencível e nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião com um pouquinho de spoilers sobre os 3 primeiros episódios que eu assisti. Então se você é uma pessoa que não gosta muito de spoilers e não quer saber a minha opinião sobre os 3 primeiros episódios, não fiquem aqui nesse vídeo. Mas se você for uma pessoa que já assistiu os episódios e ao mesmo tempo, se não assistiu, não liga para possíveis spoilers, que aqui nesse vídeo vão ser pequenos, porque aqui eu vou falar o básico, não é uma análise, é só uma opinião, podem continuar nesse vídeo. Aqui nós acompanhamos o Mark depois dos acontecimentos da terceira temporada, onde ele foi enfrentado pelo um dos Viltrumitas, né, que é o Conquista, que além de atacar o universo barra cidade do Mark, acabou machucando bastante a Eve, que já estava ferida ao tentar ajudar o Mark. E ao mesmo tempo, o Conquist foi derrotado pelo Mark, mas fez um estrago ali, a nível que o próprio Omni-Man, pai do Mark, fez. Depois de enfrentar todos esses traumas também, incluindo outros acontecimentos como morte de personagens, incluindo até o próprio personagem Rex, ele ficou um pouco mais sombrio. O Invencível agora é uma pessoa que está se cobrando bastante, está até descontando certas situações no seu próprio irmão, obrigando, né, entre aspas, meio a ele participar de situações que ele não quer, como ser um herói todo dia, sendo que o moleque é mais jovem que ele, e ao mesmo tempo o Mark está se segurando para poder não matar os seus adversários. Isso porque teve um momento em que ele acabou fazendo isso. Por consequência disso, o Mark até se separou do grupo de heróis onde ele fazia parte, né? Aqui nós também temos uma introdução de um novo personagem que se chama Dinossauro, que me surpreendeu pra caramba, que ao enfrentar o próprio Invencível, é um personagem que aparentemente tem conhecimentos sobre os Viltrumitas e é um personagem, um vilão, que dá a entender que gosta da destruição que rolou ao próprio Nolan ter destruído, né, a cidade, e ao mesmo tempo ao personagem Conquista ter aparecido ali, destruído a cidade ao estar lutando contra o Invencível. Dinossauro esse que é um vilão que depois se demonstra sendo um homem comum, porque quando o Invencível vai atacar ele se transforma em um cara que diz não lembrar do que está acontecendo, dizendo que sempre aquele dinossauro assume o controle dele e ele não consegue perceber o que aconteceu e só vê tudo o que ocorreu ali depois que ele volta ao normal e percebe que ele fez diversas atrocidades e coisas inacreditáveis, né? Crimes que são insanos. Esse personagem até me lembrou o Hulk, e é bem possível que o criador desse personagem, né, possivelmente se inspirou no Hulk para poder criar esse dinossauro, né? Um cara comum que se transforma num monstro que acaba não tendo controle sobre ele e não percebe as atrocidades que fez pela humanidade. Então é uma referência, é uma base de criação vinda direta do personagem Hulk. Nós temos alguns outros dilemas aqui envolvendo outros personagens que não é uma parada mas tão mostrada de uma maneira 100% no momento. Nós temos aqui também uma questão envolvendo o vilão Titã, que desde as últimas temporadas está tendo a sua vida ameaçada de morte e também a vida da sua própria filha e mulher ameaçadas. Com isso, tem algumas coisas que ele acaba fazendo que ocorrem nos próximos episódios que vai envolver o Invencível e seu próprio irmão. Mas uma das coisas mais interessantes que eu gostei nessa quarta temporada foi o segundo episódio, onde teve um foco total e inacreditável no próprio Nolan e no personagem Allen. Isso porque o Allen e o Nolan se tornaram grandes amigos depois de alguns acontecimentos no espaço, onde o Allen ajudou o Nolan e o Nolan também ajudou o Allen, e eles acabaram lutando juntos contra Viltrumitas. Então, nesse episódio nós vemos toda uma origem dos Viltrumitas, mostrando ali como foi a história do próprio Nolan quando era mais jovem e como ele era tratado e como ele também tratava as outras pessoas, né, os outros seres da sua própria espécie, mostrando o quanto ele era duro com as espécies deles e quanto também os pais dele eram bem duros com ele, principalmente a sua mãe. Ali, eles acabam construindo um dilema de que todo Viltrumita, antes de ser considerado uma pessoa adulta, tem que lutar contra seus pais. E quando eu falo lutar, não é que os pais deles vão pegar leve com eles. Porque quando o próprio Nolan luta contra sua mãe e seu pai, eles pegam pesado, é luta brutal mesmo, é estilo que o próprio Nolan fez com o Invencível. E tem uma cena envolvendo a própria mãe do Nolan batendo nele que lembra muito a maneira que o Nolan, né, bateu no próprio Invencível. Então é uma luta franca ali, e se o filho sobrevive ou resiste, demonstra que ele está pronto para poder ser um adulto e também se juntar às forças ali Viltrumitas para poder fazer a missão que eles tanto prezam, que é ir de espaço a cada espaço, universo a cada universo, fazer filho, tomar a localidade e fazer uma raça superior, né? Criar, no caso, uma raça superior, que é o que o próprio Nolan tinha pretensões quando ele engravidou e se relacionou com a mãe do próprio Mark / Invencível.
E também a gente vê ali nesse próprio flashback envolvendo os Viltrumitas, que ali teve um momento em que eles foram envenenados. Todos os Viltrumitas, ou quase todos eles, foram envenenados por uma substância que até então era desconhecida e ninguém sabia quem fez aquilo. Os Viltrumitas, quando eles acabavam a sua missão de lutar contra seus próprios pais, né, a gente via que eles estavam todos quebrados ali, porque nenhum pai Viltruniano, ou Viltrumita no caso, né, Viltrumita que se fala, pegava leve com seus próprios filhos. Então eles estavam ali quebrados, iam para poder se preparar para se tornar um adulto e se juntar às Forças Armadas, e ali a gente acaba vendo que em um determinado momento os olhos de cada um dos Viltrumitas acabaram sangrando. Começaram a sangrar o olho, a boca, o ouvido, começou a sangrar. Aí no início o primeiro Viltrumita que caiu, um Viltrumita que estava ao lado começou a rir, falando: ah, esse cara é fraco, não resistiu lutar contra o próprio pai, e aí caiu morto. Mas eles vão vendo um Viltrumita caindo atrás do outro, desmaiando, morrendo, ficando doente, eles percebem que algo está de errado. Quando a gente descobre que a maioria dos Viltrumitas, incluindo até o próprio Nolan, desmaiaram ali e foram infectados pela possível doença. E contaminação. Mas o Nolan, por incrível que pareça, foi um dos únicos Viltrumitas que conseguiram sobreviver e reagir bem, vamos dizer assim, àquela contaminação. E ele conseguiu ficar vivo. Depois disso, nós vemos que o Alien e o próprio Nolan vão até a casa da namorada do Alien para poder eles resolverem aquela situação. A namorada do Alien não reage muito bem ao próprio Nolan, porque eles não reagem bem a Viltrumitas, né? Ainda mais pessoas da espécie do próprio Alien. O Alien é a única pessoa da sua própria espécie que gosta de um Viltrumita, além do outro, que é o cara traidor, que eles ainda vão conhecer. Então eles vão pro espaço, tem várias cenas legais de lutas, e agora a pretensão do Alien com o Nolan e vice-versa é que o Nolan consiga dar informações para o outro Viltrumita, que é o traidor. São informações relacionadas a pontos fracos do Viltrumitas, porque a missão de ambos ali é uma guerra dos Viltrumitas. Mas o Nolan não quer associar o seu próprio filho Mark a isso. Então ele não quer que o Mark participe, mas ele acaba sendo convencido disso depois de um tempo, né? E acaba decidindo que ele vai deixar o Mark participar da guerra e vai até o Mark para poder falar com ele sobre essas situações. Eles vão lá, caçam seres que podem ser o ponto fraco, né, e que tem substâncias que tenham o ponto fraco dos Viltrumitas, e depois o próprio Nolan no final decide ir até o Mark, ir até a Terra novamente, né, relutando, mas ele vai para poder recrutar, né, vamos dizer assim, o seu próprio filho e dar informações. Já no terceiro episódio nós vemos uma personagem no início que aparenta ser uma vilã e que ela consegue absorver muitas energias. E ela vai lá absorvendo energias de cada ponto da cidade ali, do mundo onde o Mark mora, até ela ir a um local que é a base central de energia. Um local que comanda toda a energia do país, né, da localidade ali. Até que o Mark e também a própria Eve, né, que é a Eve atômica, descobrem isso e vão até ela para poder lutar contra. Mas a Eve, por incrível que pareça, por ter poderes atômicos, né, poderes que envolvem também energia, ela acaba sendo um ponto fraco. Ela acaba tendo a energia absorvida por essa vilã, enquanto o Mark está lutando contra ela. Ela fica sem entender, no caso a Eve não entende muito, mas tudo dá a entender que isso aconteceu por conta dessa personagem. Pela Eve ter poderes de energia, né, energias atômicas, ela teve o seu poder absorvido por essa personagem, e agora esse é o motivo dela não conseguir usar mais seus poderes atômicos, e ela fica ali completamente chateada com essa ocasião. Mas depois disso, o Mark dá um soco nessa vilã e consegue desmaiá-la. E também nesse próprio terceiro episódio nós temos a introdução de um mesmo vilão, que é aquele tipo de personagem que consegue controlar as pessoas. Mas agora que todos os personagens ali do grupo de heróis sabem o ponto fraco desses personagens, eles decidem ir até essa localidade para poder jogar uma substância grandiosa nesses seres humanos, para poder liberar esses bichos deles, tirarem esses bichos deles e acabarem teletransportando eles para um local mais seguro. E é isso que eles acabam fazendo também com a ajuda do Invencível. Mas eles têm um prazo, algumas horas, meia hora, uma hora no máximo, para poder resolver essa situação. Se eles não fizerem isso, a localidade vai ser tomada por aqueles monstros ali que controlam pessoas. Então todos eles conseguem resolver essa situação. Muita coisa acontece aqui nesse terceiro episódio, muita coisa mesmo. Do segundo pro terceiro, bastante coisa acontece. Tem a situação do Titã, que ao ele ter sido ameaçado de morte por alguns vilões, ele contrata o Invencível para poder ajudar ele a enfrentar o vilão, esse vilão determinado, mas a gente descobre que esse vilão é o Dragão, e pelo Invencível não poder participar dessa situação e ajudar o Titã, quem vai no lugar dele é o próprio irmão do Invencível, fazendo ter uma situação complicada, né, envolvendo o Dragão e o irmão do Invencível, né? Mas resumindo
tudo meio que dá certo no final, vamos dizer assim, porque obviamente o irmão do Mark não vai morrer, né? Então as coisas dão certo nesse sentido, pelo menos. Mas ainda a cidade está num caos. De um lado tá rolando caos, do outro tá rolando caos. E particularmente eu gostei bastante desses 3 episódios que foram lançados até então. Esse vídeo foi só eu falando, conversando com vocês, né? Não é uma parada ultra mega blaster, né? Bem feita, vamos se dizer assim, em questão de análises bem aprofundadas, ponto a ponto. É mais uma conversa, né? Porque eu gosto muito de gravar conteúdos nesse exemplo, assim, como se eu estivesse conversando com alguém. E sobre esses 3 episódios, eu gostei bastante de cada um aqui. Gostei muito mesmo. E eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram, essa nova temporada, que vai lançar episódios semanais. Toda semana vai estar lançando um episódio novo de Invencível. Mas e aí, vocês gostaram desses 3 episódios que foram lançados até agora? Não gostaram? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, me seguir aqui e também compartilhar o conteúdo, porque ao fazer isso, vocês vão estar me ajudando pra caramba. Então até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!